Estamos de volta com o UFSC Entrevista e hoje nós estamos conversando com o Marco Goulart, que é mestre em finanças e está nos falando sobre como investir em bolsa de valores. Bom, Marco, existem garantias de investir em bolsa de valores? É muito importante essa pergunta, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre se tem garantia, eu vou comprar uma ação, mas eu vou receber o dinheiro depois que eu vender, como é que funciona, né? Então, um dos principais papéis da Bolsa de Valores é padronizar o mercado. Essa padronização é que vai dar garantias de que os investidores vão receber aquilo que eles estão investindo, né? Então, na Bolsa de Valores existe a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, que garante todas as operações realizadas na Bolsa de Valores. Então, o investidor pode ter essa segurança no momento que ele faz um investimento. É claro que ele corre o risco daquela ação que ele comprar, eventualmente, ter uma desvalorização ou a empresa falir, digamos assim. Então, para esses riscos, a Bolsa de Valores, é claro, não é o papel dela oferecer alguma garantia, né? Sim. Bom, e a questão de especulação financeira? Existe diferença entre investir e especular? O que são essas coisas? Existe uma diferença fundamental entre esses dois conceitos. O especulador, em geral, ele não está tão interessado em acompanhar os fundamentos das empresas. Ele está mais interessado em movimentos de curto prazo. E ele é muito importante também para a Bolsa de Valores, porque é ele que dá liquidez para as ações. Como eles estão lá negociando diariamente volumes grandes, é ele que garante que quando eu quiser vender uma ação, vai ter alguém para comprar aquela ação. Então ele é importante no mercado também. Já o investidor, a pessoa de longo prazo, ele está mais interessado em adquirir uma parte da empresa. Então, quando você compra uma ação, na verdade, você está adquirindo uma pequena fração da empresa. E com base nisso, você vai ter interesse em conhecer um pouco mais daquela empresa na qual você está investindo, Sim. Acompanhar o desempenho dela. De que forma o especulador lucra a curto prazo, que tu falou? Ele lucra em movimentos de preço das ações, no caso das ações, que é o que a gente está conversando, né? Sim. Então, todo dia, todo minuto, todo segundo, o preço da ação muda na Bolsa de Valores. Se eu quero vender a ação da Petrobras, de qualquer outra empresa, a um preço determinado, eu posso colocar a minha ordem lá. Se alguém quiser comprar naquele preço, está feito o negócio. Então, Sim. É assim que vai funcionando, é a lei da oferta e da procura. Qualquer pessoa pode ser especulador? O especulador... Investidor? Na verdade, não existe nada que defina o especulador e o investidor. Qualquer um pode ser, ou um ou outro. Porque o investidor, querendo ou não, é um especulador também, né? Não necessariamente. O que eu estou colocando aqui é mais uma diferença conceitual que, na verdade, o mercado, a maioria das pessoas não enxerga tão bem isso. O especulador está mais interessado em movimentos de curto prazo, em acompanhar as variações de preço. O investidor é aquela pessoa que está interessada em acompanhar a empresa, em tentar distinguir alguma diferença entre aquele preço que o mercado está oferecendo e o real valor daquela empresa, né? Quanto que ela pode crescer no futuro, se ela tem potencial, se ela é bem administrada. Então é mais uma diferença conceitual, mas que é muito importante também, porque às vezes as pessoas acham, não, eu estou investindo na Bolsa de Valores. Mas na verdade a pessoa está especulando, fica fazendo negócios ali toda semana, diariamente, que é um pouco diferente desse conceito de investimento e de longo prazo. Marco, e para quem quer investir, tu poderia fazer um passo a passo de como investir até investir? Então, o primeiro... Os iniciantes, né? Sim, claro. O primeiro passo, como eu comentei antes, é você destinar aquele recurso específico para investimento em Bolsa de Valores. Como é um investimento que não tem garantia, você pode tanto ter uma valorização, mas também uma desvalorização. Então, é muito importante que o investidor coloque aquele dinheiro lá e se sinta confortável em deixar aquele dinheiro lá no longo prazo. Okay? Então, às vezes tem pessoas que vou vender meu carro porque a bolsa está subindo e vou colocar o dinheiro lá.
Então, não é recomendável fazer isso. O primeiro passo, então, é direcionar esse recurso para investimento em bolsa de valores. Depois disso, você conhecer as empresas nas quais você quer investir. Conhecer a administração, conhecer a gestão da empresa, se é uma empresa de qualidade, se tem potencial de crescimento. É importante que você conheça as empresas nas quais você quer investir. Aí sim, você vai procurar uma corretora, você vai fazer um cadastro na corretora, você vai enviar os recursos do teu banco para a corretora, estando os recursos lá na sua conta dentro da corretora, você vai poder começar a comprar e vender ações. Sim. Marco, existe uma taxa média de rentabilidade que se costuma obter na Bolsa de Valores? Essa pergunta é importante porque é importante enfatizar a questão do longo prazo. Então, se você me perguntasse isso, desse ano, existe uma taxa média? Qual que é a taxa desse ano para a Bolsa de Valores? Seria difícil dizer, porque no curto prazo você pode ter oscilações bruscas que não são necessariamente guiadas pelos fundamentos econômicos. Pode ser mais um aspecto de emocional dos investidores, né? Mas no longo prazo, essas questões tendem a se estabilizar e aí você consegue vislumbrar uma taxa média de retorno. Existem estudos que buscam essa taxa média e existe alguma controvérsia em relação aos métodos para você chegar nessa taxa média. Mas pode-se dizer que algo em torno de 10% e 12% seria um retorno médio da Bolsa de Valores. Aí considerando a Bolsa dos Estados Unidos, que é uma bolsa que tem muito mais, uma quantidade muito maior de dados históricos, né? Sim. Bom, e quando saber, quando comprar ou vender, como saber quando comprar e vender ações? Bom, essa é uma pergunta importante porque existem técnicas específicas para você avaliar quando comprar e vender uma ação, que não são necessariamente convergentes essas técnicas, né? Então, qual que é o interesse do investidor? Comprar uma ação por um determinado preço e esperar que aquela ação tenha uma valorização para ele obter um lucro, né? Ou então esperar que a empresa pague os dividendos, distribua os lucros para o investidor. Então, uma dessas técnicas, chamada de análise fundamentalista, é você observar os fundamentos da empresa, ou seja, qualidade da administração, capacidade de crescimento, se a empresa, quais são as estratégias da empresa. Então, são os fundamentos econômicos daquela empresa. E dentro dessa técnica, você vai tentar distinguir o preço da ação que está sendo negociada do real valor da empresa. Então, como eu te falei, eventualmente, algum aspecto emocional do mercado pode fazer aquela empresa ser negociada por um preço muito baixo. Sim. Não é como você comprar R$1 por 50 centavos. Então, essas técnicas vão permitir você avaliar isso adequadamente. Certo. Existe uma outra técnica chamada de análise gráfica, ou análise técnica também, que é você observar somente as oscilações de preço do mercado e tentar identificar padrões de movimentos de preço, e a partir desses padrões você tentar vislumbrar qual que é a direção principal dos preços. Essa é uma técnica mais utilizada por especuladores, por pessoas que têm um horizonte de curto prazo. Sim. Bom, Marco, nós vamos fazer um outro intervalinho e nós voltamos já já. Fique com a gente.